Muito bom dia, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você de casa que ingressou no nosso site, o idc.org.br, que mandou e-mail para mim no lp@leandropinto.es, que entrou lá no meu Twitter, @leandropinto_, comentou o nosso programa, participou do nosso blog, participou conosco no YouTube. Meu muito obrigado. Nossos acessos só vêm crescendo na internet graças a você aí de casa. Um agradecimento muito especial aqui do Instituto Internacional de Direito Comparado. O livro da semana é um livro do professor Mangabeira Unger, que, aliás, vem de encontro à nossa entrevista de hoje. O Dr. Mangabeira, nesse livro, ele trata um pouquinho do acesso à justiça, de todas as formas. O pragmatismo que existe hoje no direito, o pragmatismo, isso de forma, aliás, até universal, não é uma questão brasileira, é uma questão que vai muito além das nossas fronteiras. E o professor Mangabeira, ele trata exatamente isso, o acesso. Como a justiça vai poder chegar ao cidadão efetivamente, de uma forma simples, objetiva e efetiva, como forma de não existir impunidade no nosso país. Aliás, a maior obra que nós temos é a teoria Rule of the Law, que diz que, independente do sistema que se viva, você tem que incutir naquele sistema uma ideia de que, se você não cumprir a lei, você vai ser penalizado. E é isso que o professor Mangabeira diz aqui. Como pode os instrumentos do Estado serem efetivos para a devida prestação jurisdicional do Estado? Você de casa, fique muito atento. Acompanhe aqui no Conexão Legal, que nós estaremos levando isso para você. Esse tipo de informação é muito importante para um Estado desenvolvido e democrático. E eu tenho o prazer de receber hoje, no nosso Instituto, o juiz, Dr. Egberto de Almeida Penido, que é juiz da Infância e Juventude aqui no estado de São Paulo. E vai falar um pouquinho para a gente qual são as informações na vara dele, e também, aliás, uma vara de extrema importância, que é a de Infância e Juventude, e como esse acesso, essa prestação jurisdicional está sendo levada a toda a nossa sociedade. Bom dia, doutor. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Muito bem. Eu gostaria de agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite e estar aqui falando um pouquinho com o nosso pessoal. Para mim é um prazer, uma alegria estar compartilhando um tema para mim tão caro como é a questão da justiça restaurativa, sim, inserido dentro do contexto da infância e juventude. Prazer. Obrigado, doutor. Primeira pergunta. Justiça restaurativa. Nosso pessoal de casa, o que consiste? Então, eu vou contextualizar um pouquinho fazendo um resgate histórico, né? Porque é um conceito aberto, né? E eu vou, no transcorrer da nossa conversa, a gente vai focando e limitando ele e trazendo uma definição ao final. A justiça restaurativa, eu posso dizer no primeiro momento que é um movimento que surgiu no final da década de 60, começo da década de 70, por vários segmentos da sociedade e escolas jurídicas também, criminologia crítica, por exemplo, é uma delas, né? Questionando muito o sistema até então predominante de você responder aquilo que foi um mal feito, a um ilícito, né? A uma ofensa. É um sistema calcado basicamente numa lógica punitiva, uma lógica retributiva. De uma forma muito, vamos ver, muito reduzida, a gente pode dizer um sistema baseado na dor, né? Alguém ocasionou dor no outro, você vai lá com caráter pedagógico e ocasiona dor a essa pessoa, né? Aplica-se uma sanção, uma pena. Entendendo que dessa forma, com aquelas ideias que vieram do iluminismo, você vai inibir essa pessoa a repetir aquela ação, né, que ocasionou dor, ela vai gerar uma reflexão, você vai ficar então inibido, ou que isso vai servir de exemplo para que outros que vejam que alguém que agiu daquela forma teve aquela consequência, então é melhor não agir desse jeito. Então, aquelas promessas aquelas consequências, né, de desestimular, né, de dissuadir alguém a agir de uma forma que é uma das funções em tese da pena. Esse sistema calcado nessa lógica, né, vem se mostrando muito satisfatório, né? A gente tem a questão da violência, a gente entende que é um fenômeno extremamente complexo, né, tem N variáveis, mas a gente tem entendido que lidar com a violência de modo violento não tem sido uma estratégia eficaz.
O olho por olho, dente por dente não funciona. Não tem funcionado. Não que você não tenha que fazer uma contenção, o Estado tem que intervir. Não que você tenha que buscar uma responsabilização. Mas esse sistema, na verdade, no frigir dos ovos, não tem gerado uma reflexão efetiva. Você vai lá, então aplica essa pena numa relação entre o Estado, o réu, a vítima fica completamente à margem nesse Estado. Você vai ouvir testemunhas pegando fatos do passado, para você construir um cenário para estabelecer a culpa e punir. Qual que é a reflexão efetiva que você gera no ofensor do valor da norma que ele rompeu? O que ele pensa realmente das causas que o levaram a agir daquela forma? Isso é personalíssimo também, né, doutor? Isso depende muito da pessoa que rompeu a norma. Depende, mas a gente tem visto que você tem que criar condições mais propícias para que essa reflexão ocorra. Claro que depende, eu não estou dizendo que não vai ocorrer essa reflexão. Isso não é um problema hoje nos tribunais? A ideia de se criar uma tabela de indenizações, por exemplo? Pois é, mas aí que está. Muitas vezes a consequência, a reparação do dano, que é outra questão, porque a pessoa acha que cumpriu uma prestação de serviço à comunidade, no caso da infância e juventude, uma liberdade assistida, ou mesmo uma internação, e está zerado. Como está zerado? E o outro que está ali paraplégico? O que você fez para reparar o dano? O que você fez para evitar voltar a cair naquela lógica? Sim. Quer dizer, e muitas vezes... E qual é o reflexo na sociedade? Que eu acho que isso é o mais importante para que não ocorra novamente. Sim, sem dúvida. Doutor Egberto, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Não se esqueça, o livro da semana, que será alvo do nosso sorteio no final do mês, é o The Critical Legal Study Movement, do professor Roberto Mangabeira, que trata exatamente, aliás, foi uma coincidência muito grande, porque eu escolhi esse livro hoje de manhã para falar aqui do livro da semana, mas esse livro vem exatamente de encontro ao nosso assunto aqui hoje, que aliás, o nosso... entrevistado, o doutor Egberto de Almeida Penido, está falando exatamente sobre a justiça restaurativa. E a justiça restaurativa se encaixa, lógico que não nas mesmas nuances que o professor Mangabeira fala, mas o efeito da justiça restaurativa é o mesmo efeito que o professor Mangabeira tenta descrever aqui nesse livro. E nós, no bloco anterior, falávamos exatamente do que seria. E o senhor começou a explicar. Então, efetivamente, o intuito da justiça restaurativa é trazer para a sociedade uma ideia de que não há impunidade na sociedade, não é isso que é a teoria Rule of the Law, que eles chamam, e efetivamente trazer um reflexo na sociedade, não é isso, doutor Egberto? Sem dúvida, quer dizer, não há... Existem consequências das suas ações. Nós fazemos escolhas. Pessoas submetidas às mesmas condições fazem escolhas diferentes. Quer dizer, a opção pela violência não é uma opção, pela cultura da paz é uma opção. Sim. A gente faz as escolhas o tempo todo. Infelizmente, muitos fazem escolhas desastradas. Então, levar a reflexão da por que ele fez aquela escolha e não outra, e criar as condições para que ele possa realmente transformar a sua conduta, esse é o desafio posto, que a gente tem visto que lidar só de uma forma violenta, batendo de frente, sem criar outras condições que permitem uma reflexão das causas e permite que haja uma efetiva reparação do mal feito, tem que ser olhado de frente e trabalhar com novas estratégias. Além disso, o nosso sistema penal está calcado numa busca de uma responsabilização individual. Alguém praticou um roubo, alguém se envolveu no tráfico. Retributivo. Bom, mas qual que é a corresponsabilidade da família? Qual que é a corresponsabilidade de uma instituição, de um adolescente que está envolvido com o tráfico, da escola? E do próprio Estado, né, doutor? E do próprio Estado. Então, essa noção de corresponsabilidade, nosso sistema, os institutos ligados ao direito penal também ficam muito a dever. Né? Então, como criar uma dinâmica que olhe também, jogue luz nessas corresponsabilidades? Uma outra questão também é a vítima. A vítima no nosso sistema penal é um mero meio de prova para você estabelecer a culpa, quer dizer, estabelecer a relação, como eu estava dizendo, entre o Estado e o réu, para você estabelecer, então, a punição. Ela não é ouvida, ela fica totalmente à margem desse sistema, se bobear, submetida a uma segunda violência, entre nossos sistemas impessoais, enfim, mesmo numa sala de audiência carregada, eu quero ouvir um fato objetivo, e ela,
e ela quer contar a história, é muito importante que ela conte, ressignifique a sua história, né? Por que eu fui escolhido como vítima? Até do ponto de vista psicológico. Sem dúvida, porque senão ela entra no processo de vitimização, no nosso tema aqui, a gente sabe que daqui a pouco essa moça está em vias de praticar uma outra violência, está achando que esse país não tem mais jeito, que enfim, esse menor tem mais que morrer, e aí você começa uma escalada dentro de uma cultura de guerra. A gente todo nosso desafio é como desconstruir esse clima belicoso. Isso não significa passar a mão na cabeça de ninguém. Sem dúvida. Isso não significa contemporizar, mas não significa também dar o tapa na cabeça de ninguém. Falam muito que a justiça restaurativa é uma justiça mais soft, mais light, mas que a gente tem experimentado que é muito mais hard, mais heavy. Sim. Porque olhar para as consequências das suas ações, olhar para a sua estrutura familiar, envolver esse coletivo comunitário, é um grande desafio, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que a palavra que melhor descreve a justiça restaurativa é responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Responsabilidade efetiva de todos. Então, como todos vão se engajar. Existe, o Estado é o maior irresponsável de todo o sistema. Sim. Os aparelhos estão aí, quer dizer, obsoletos ou totalmente inexistentes. Então, as penas chegam a ser ostracistas. Sim. Né? Não tem resolvido. Você faz uma contenção, mas tem que trabalhar uma série de outros aspectos, por mais que exista previsão legal. E muitas vezes a reparação de danos, principalmente numa relação continuada, são outros aspectos, não só pecuniários. São questões de reparações morais, simbólicas, sociais, efetivas. Então, como você fazer um processo onde, numa situação de violência, a vítima está fragilizada, o ofensor também está fragilizado, a comunidade está fragilizada, que ao final saem todos empoderados. Esse é o desafio da justiça restaurativa. E o que ela tem proposto? 3 eixos. O primeiro é a forma de transformação desse conflito, dessa situação de violência. Como que você vai lidar com ela? Então, vou falar desses 3 eixos. Primeiro, então, como que você faz uma situação de violência? Você vai preparar um encontro, tá? Um encontro entre vítima e ofensor. Um encontro onde a participação seja espontânea. Ninguém vai obrigado nesse encontro. Também a mídia fala, não, que absurdo botar a vítima junto com o ofensor. Não, você vai preparar. Tá? Às vezes é rápido esse encontro, ocorre uma semana depois, um mês depois, outras vezes demora até 1 ano e meio para ocorrer esse encontro. Né? Se prepara um encontro entre vítima e ofensor. Tá? Pessoas que indiretamente foram afetadas, tá? Familiares ou mesmo alguém que tem uma bolsa furtada, uma moça que tem uma bolsa furtada, a irmã dela mora junto, o salário dessa irmã estava lá, a outra não trabalha, passou um mês com dificuldade financeira, também está achando que o país não tem mais jeito, está achando que aquele adolescente está morrendo, ela também é convidada a participar desse encontro. Pessoas que possam contribuir para que aquelas causas que geraram aquela situação não voltem a ocorrer ou pensar em como reparar os danos. Então, você faz um encontro ampliado. Né? E aí, mediado, uma pessoa capacitada, tem que ter capacitação, não basta boa vontade, em técnicas de mediação, comunicação não violenta. Até do ponto de vista psicológico. Sim. Embora não necessariamente precisa ser psicológico. Não é. Psicólogo, justamente. Enfim, e aí você começa com ordenação, porque tem a preparação desse encontro, tem passos para serem observados nesse encontro e tem o acompanhamento daquilo que vier a ser acordado posteriormente. Então, esse é o primeiro ponto desse encontro. Eu vou dar um exemplo, acho que talvez daqui a pouquinho mais para frente. Pode dar um exemplo que tem ocorrido muito costumeiramente em São Paulo, né? Porque a gente trabalha também dentro com círculos restaurativos ocorrendo no fórum, fora do fórum, que a ideia toda é exatamente você evitar uma jurisdicionalização de conflitos, que muitas vezes são conflitos, por exemplo, disciplinares no âmbito escolar. Então, você trabalha com ciclos restaurativos dentro das escolas e nas comunidades, né, no Conselho Tutelar, em organizações que têm parcerias com o Judiciário. Então, tem pessoas capacitadas, tanto no fórum, que é a equipe técnica, né, nas escolas, professores, alunos, pais, funcionários, coordenadores pedagógicos e na comunidade, líderes comunitários, conselheiros tutelares. Construir um instrumento social realmente de mudança. Sim, e aí que você vai possibilitando o acesso à justiça de uma forma muito mais democrática, né? Que na verdade falam muitos teóricos que a justiça restaurativa resgata a democracia participativa. E num exemplo, né, ocorreu uma briga, coisa raríssima de ocorrer, né, numa escola pública de ensino médio de São Paulo, no intervalo de aula, por problema de bullying.
Tá? Um menino chamou a menina de testuda por conta da configuração física dela. Essa menina reagiu violentamente, agrediu essa menina com contundência, com sangramento e tudo. Se fôssemos, não foi o caso, se fôssemos para o sistema tradicional, teríamos a lavratura de um boletim de ocorrência, encaminhamento para o Ministério Público, pelo artigo informal, eventualmente um oferecimento de representação, aplicação de uma medida socioeducativa, dependendo dos antecedentes dela, acho que não seria mais do que uma liberdade assistida, uma PSC. Muito bem. Muito dificilmente essa menina ia fazer qualquer reflexão porque ela estava se sentindo como vítima. Ela foi agredida. Ela fez uma opção desastrada, porque agrediu, ela é responsável. Como eu disse, pessoas submetidas ao mesmo contexto não fariam essa opção. Uma opção desastrada. Porque, as pessoas são diferentes, né? Sim. Desastrada porque já gerou mais violência, desastrada porque, na verdade, a necessidade que ela estava querendo atender de respeito, de pertencimento a um grupo, a afasta ainda mais porque ela fica estigmatizada, menina belicosa, fica todos aqueles rótulos que vão em cima dela. Muito bem, ela é responsável. Preferiu agir pelo medo. Sim, exatamente. A questão do medo é fundamental. Enfim, tem várias variáveis, comunicação, enfim, fez essa opção, né? O sistema tradicional se aplica a medida, quer dizer, daqui a pouco a escola não faz qualquer reflexão da responsabilidade dela, não é de hoje que aquela menina estava sendo chamada de testuda, o que ela fez em termos de campanha de escola, para dentro do ambiente escolar. Quer dizer, tudo isso fica à margem, daqui a pouco essa menina está sendo transferida compulsoriamente para outra escola, naquela lógica de você administrar o problema simplesmente tirando ele da sua vista, né? Vai surgir um outro problema dali, está fora da escola, está com 2 pés na Fundação Casa. Tá. E aí o que nós fizemos? Houve um círculo restaurativo, porque essa escola, dentro do nosso projeto... Doutor, o círculo restaurativo o senhor vai dizer no próximo bloco. Pois não. Você aí de casa, continue conosco. E fique atento aí, porque no retorno nós vamos terminar essa história do Dr. Egberto. E não se esqueça, ingresse lá no nosso site, idc.org.br, faça o seu cadastro e concorra ao livro da semana. Até o próximo bloco. Olá, retornamos em Conexão Legal. Agora, no último bloco, falando sobre justiça restaurativa e o nosso entrevistado, Dr. Egberto de Almeida Penido. Dr. Egberto, conclua lá a nossa história. Aliás, o nosso pessoal de casa está querendo saber o final dessa história. Então, essa escola tinha pessoas capacitadas em técnicas restaurativas. Foi feito um encontro entre essa adolescente, a mãe dela, o adolescente, o pai, 2 representantes do Grêmio Escolar da escola, um representante do Conselho Tutelar, um representante da escola, um coordenador pedagógico e um facilitador restaurativo. Se não me engano, nesse ciclo restaurativo era um professor. Começou lá com as etapas do ciclo restaurativo, quem fala primeiro, como é que você devolve aquilo que você escuta, tem técnica. É tudo instrumentalizado. Tudo tem. Na hora, flui, porque a gente vai praticando, parece que é uma coisa informal, mas as pessoas quem é o facilitador sabe, né? Você não vai investigar o acordo logo no começo, enfim, tem uma responsabilização em jogo. E aí essa menina começa a falar, começa a trazer toda a dor dela de ser chamada testuda, você vê que tem uma situação familiar mais delicada, que o padrasto também chamava ela de testuda, o pessoal do Conselho Tutelar está ali, começa a ver uma outra humanidade nessa pessoa, não é mais uma menina irracível, belicosa, etc. Aquele professor que já estava pensando na transferência compulsória já está refletindo, tá? O menino que entrar em contato com as consequências das suas ações, que chamou ela também de... Importantíssimo. Já está repensando, né? Quando é dada a palavra, vou resumir muito, quando é dada a palavra para esse menino, ele começa a chorar, porque a partir do momento que ele apanhou de uma mulher, passou a ser chamado de mariquinha, mulherzinha, já estava em vias, num processo de vitimização, a mostrar que não era mariquinha, coisa nenhuma, ia bater numa outra pessoa, nela mesma, para mostrar que não é. Tem toda uma qualidade de conversa que não é que não surja no nosso sistema penal posto aí, que é importantíssimo. Ninguém está aí questionando, buscando uma alternativa. A gente está querendo complementar o sistema. Mas a ideia é justamente essa. Né? Agora, muito dificilmente isso ocorreria, essa qualidade de conversa. Né? Todas essas questões, né, extremamente transformadoras, né, para todos os envolvidos, implicando todos, muito dificilmente ocorreriam. No frigir dos ovos, né, tem um momento que a comunidade fala, a escola fala, o pessoal do Grêmio fala, enfim. Foi feito um acordo, um plano de ação,
né, de reparação de dano, porque houve responsabilização, houve consequências. Né? Entre outras coisas, resumindo, esses 2 meninos iam fazer juntos, na escola, uma campanha falando sobre bullying, o que é o bullying, etc. O professor ia arranjar o espaço para essa apresentação, o dia, o pessoal do Conselho Tutelar ia divulgar na comunidade, todos se implicaram nessa situação. Então, e aí você tem uma mudança de hábito cultural, provavelmente. Sem dúvida, sem dúvida, é uma mudança de paradigma cultural. Você sai de uma cultura de guerra belicosa para uma cultura de paz. Aliás, eu acho aqui um absurdo essa questão de um ingresso na universidade você ser alvo de violência, como, aliás, Sim. culturalmente é tido que Sim. são os trotes. E eu fico assustado como o Estado trata isso, como as autoridades tratam isso, como algo normal, Sim. como os reitores, que teoricamente seriam as pessoas mais preparadas dentro de uma universidade, veem isso como uma forma natural, uma forma corriqueira, porque sofreram esse bullying, porque é uma forma de bullying, no momento que ingressaram, praticaram esse bullying durante os demais anos e acham isso normal. Quer dizer, é uma inversão de valores, porque a universidade ela vem para pregar exatamente o contrário. Uma ideia social, uma ideia democrática, uma ideia de convívio em sociedade, Sim. que eu acho que isso é a grande questão. O ser humano necessita desse convívio social, mas ao mesmo tempo ele usa esse convívio social de uma forma belicosa, como o senhor mesmo Sim. colocou. A justiça restaurativa, do ponto de vista, pelo menos pessoal, ela é muito importante. Mas faço aqui uma crítica. Acho que não é uma crítica, mas efetivamente uma forma da gente alterar isso. Estaria o Poder Judiciário preparado para a justiça restaurativa, pelos seus instrumentos efetivos? Nós temos hoje, vou dizer aqui para vocês aí de casa, eu estou dando exemplo do estado de São Paulo, que é o estado que representa 42% do PIB brasileiro. Então, dinheiro no estado de São Paulo não falta. A questão aqui é a vontade mesmo dos nossos governantes. E nós temos hoje 2.100 juízes no estado de São Paulo inteiro, o que eu acho que não é nem 10% do que a gente precisava ter. Nós temos hoje 356, 360 desembargadores, para 42% do PIB. A Justiça do Estado de São Paulo, que é a que tem o maior orçamento, e eu não vejo essa justiça preparada para a justiça restaurativa no ponto de vista estrutural. Qual é a opinião do senhor, doutor Iberto? Temos um caminho a ser construído, mas o fato só, por exemplo, de estar essa experiência em concreto ocorrendo em São Paulo capital, Campinas, São José dos Campos, Barueri, Santos quase começando, com o apoio da cúpula do tribunal, a gente já mostra que o tribunal está se abrindo para isso. Inclusive, eu também sou juiz assessor da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, que tem dentro do seu planejamento estratégico a justiça restaurativa. Então, as instituições, elas começam a se abrir para isso, constatando que não dá para persistir num caminho que não tem se mostrado Sim. eficaz. E um dos eixos também da justiça restaurativa é como que você faz um trabalho concomitantemente às dinâmicas circulares, círculo restaurativo, círculo de paz, de mudanças institucionais efetivas. E conclamar a sociedade para fazer parte disso. Sem dúvida, porque é um resgate de práticas comunitárias, de resolução, de autocomposição dos conflitos, de resolução consensuada desses conflitos, né, efetivo. Não tem nada, como diz, de passivo. É uma das coisas mais ativas que tem. Na verdade, isso é a cultura de paz. Quer dizer, uma das coisas mais ativas que tem é trabalhar em prol da cultura de paz. É responsabilizar o próximo Sim. e, efetivamente, trazer essa noção de impunidade. Não existe impunidade numa sociedade séria. Sim. Quer dizer, cada ação tem uma consequência. Sim. Agora, como que você vai trabalhar a sua consequência e se responsabilizar com ela? Não é só no martelo. Sim. Certo. É no âmbito responsável. Sim, exatamente. Doutor Guiberto, eu gostaria de agradecer muito a sua entrevista. Um prazer. Para nós aqui foi maravilhosa. A justiça restaurativa, ela é muito importante para a nossa sociedade. Eu não diria nem para o judiciário, mas para a nossa sociedade de forma geral. É uma forma de mudança efetiva. E o nosso instituto é muito a favor da justiça restaurativa. Obrigado, Leandro. Meu muito obrigado. Que é isso. Muito obrigado também. Você aí de casa, meu muito obrigado por ter estado conosco. Não se esqueça, o livro da semana é do professor Mangabeira Unger e você ingressa no nosso site no idc.org.br, faça o seu cadastro ou envie um e-mail para o lp@leandropinto.us. O e-mail está aí na tela com vocês. Meu muito obrigado, até uma próxima semana em Conexão Legal.